Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. E hoje é um dia daqueles que conversaremos sobre a filosofia política e a natureza humana de pensar. E pensando bem, olha, eu acho que é natural que exista alguém para nos mandar. Sabe, você já ouviu alguém dizer em algum momento da sua vida, fulano nasceu para trabalhar e que Beltrano é um líder nato? Será mesmo? Será que a nossa natureza mandar e ser mandado? Olha, você desde sempre ouviu seus pais dizerem que em casa eles é quem mandam, porque é natural que os pais mandem e os filhos obedeçam. Não sei, em meio a tudo isso, eu só sei que você precisa seguir a sua natureza. E é natural que neste momento você dê um like nesse vídeo e naturalmente verifique se já está inscrito no meu canal, sabendo que deve ativar aquele sininho que te avisa quando eu postar um vídeo novo. Então, vamos à aula? Vamos lá, vem comigo mergulhar no mundo da antiguidade, um mundo regido pela natureza, onde todos possuem um lugar, uma função onde se encaixar. Assim, para os antigos era natural nascer para mandar e tantos outros nascerem para obedecerem. E mais, os gregos, por exemplo, vão estipular que a verdadeira felicidade está onde você acha o seu encaixe natural. E, portanto, a plena felicidade de quem nasceu para ser obediente é aceitar ser mandado. Não sei, cara, mas olha só, logo de cara, nesse vídeo, eu espero que você se revolte com essa ideia, pois não é possível ser feliz sendo um pau mandado. Não é possível você ser feliz sendo submisso à imposição dos outros. Olha só, veja bem, eu sei que você deve estar pensando assim, olha, professor, é claro que eu não me revolto, pois hoje em dia não tem mais nada disso. Será? Será mesmo? Sei não, hein, cara. Olha só, eu quero que você perceba que ainda existem resquícios, pedacinhos desse tipo de poder ainda hoje em nossa sociedade. Ainda existem aqui no Brasil aqueles e aquelas que acham natural os pais, por exemplo, mandarem os filhos. Ainda existe quem ache natural o homem ser o provedor, quem trabalha para sustentar a casa, e que os ricos tenham mais acesso às melhores coisas, e que os negros são inferiores, e que o homem é naturalmente heterossexual. Mesmo que você não aceite nada disso, ainda assim, eu tenho que te dizer que essas são ideias tão enraizadas em nossa sociedade, mas tão profundas, que podemos afirmar que são as estruturas da nossa sociedade, que são os alicerces do exercício de poder no Brasil e também em vários lugares do mundo. Mas a humanidade vai, digamos assim, se reconstruindo socialmente. E essa ideia da antiguidade foram se distanciando ao longo do tempo historicamente, à medida que estruturas de poder foram se ressignificando, ou seja, ganhando novos significados mais, digamos assim, modernos. E o que antes era natural, o poder da herança, o poder do mais forte, do mais inteligente, foi se transformando. E o engraçado de tudo isso é que esta mudança não está ligada a refletirmos sobre a natureza da Terra, mas sim sobre a infinitude dos céus. Isso porque a partir do século XVI a ciência passa por uma revolução, onde os cientistas como Copérnico, Galileu, Newton apresentam o universo infinito, desorganizado, caótico. Veja que, em certa medida, antes éramos o centro da criação de Deus e, de repente, nos percebemos que somos um minúsculo planetinha que orbita numa pequena estrelinha de um vasto universo que se expande. Olha, isso muda tudo, porque na prática do pensamento humano, a natureza deixa de ser a referência para todas as coisas. Entende que
para se ter uma referência é necessário algo estático, imutável, fixo, que fica ali para você saber se posicionar. Deu uma perdida? Calma aí que você vai entender onde eu quero chegar. Vou te explicar e vou exemplificar. Aqui na minha cidade, em Quissamã, a Praça da Igreja de Nossa Senhora do Desterro é uma referência do centro da cidade. Não tem como errar, gente. É uma praça grande do tamanho aqui da minha cidade e ela é estática e também finita. Pois é só olhar, sentir, perceber que ela termina num determinado local. A partir da praça eu posso te indicar qualquer lugar da cidade. Isso é o que chamamos de referência. E foi justamente isso que os cientistas modernos nos tiraram, pois eles nos apresentaram que a natureza da Terra, o Sol, nada disso é estático. Eles são parte de um todo infinito. A natureza deixa de ser uma criação estática de Deus, perdendo assim o seu valor de referência. Logo, era necessário encontrarmos algo que seja o centro de tudo, a medida de todas as coisas. E esse algo é o homem, somos nós. Daí o surgimento do antropocentrismo e uma visão que o homem é o centro de tudo. Ora, mas por que o homem? Sabe por quê? Porque ele é finito, ele é estático, preso no mundo. Mas, professor, o mundo não está inserido no universo infinito? Sim, gente, mas não partimos do mundo, e sim do homem, que está no mundo. O homem que controla e transforma a natureza, o homem que age segundo sua racionalidade e busca na razão a explicação para o poder de uns e a submissão do outros. Cabe somente a nós, seres humanos, ordenar a nossa sociedade, a partir das nossas ideias, a partir das nossas vontades, desejos, dos nossos interesses. E é nessa articulação de desejos e interesses que construímos a política moderna, legitimada por leis criadas pela razão humana. E nesse momento não cabe mais aceitar o poder do rei pela natureza do seu nascimento, pois existem leis, constituições. Veja bem, é porque somos a referência de tudo e porque somos racionais é que devemos, digamos assim, atribuir leis que perpetuam a racionalidade do poder, mesmo que a natureza nos faça diferente. Tá bom, eu vou exemplificar, vamos lá. Quando um homem tem o controle da sociedade, ele cria leis, como, por exemplo, a lei de acessibilidade. Leis essas que vão oportunizar as pessoas com deficiência acessarem locais que antes eram barreiras naturais a elas. Quando essas leis chegam, por exemplo, nas escolas, devemos reestruturar seus acessos, adequar os espaços. A escola passa a ser de inclusão aos naturalmente excluídos. E nesse momento, estamos falando assim para a natureza. Mesmo que aqueles que nasceram diferente, mesmo esses serão tratados como iguais, pois esse é o triunfo do homem pela natureza. Nossa, professor, então ao controlar a natureza, o homem passou a ser melhor do que éramos na antiguidade. Então, professor, hoje somos evoluídos, não é mesmo? Não, olha só. Não, nada disso. Não é nada disso. Você entendeu tudo errado. Pois, olha só, não se trata aqui de apresentar um juízo de valores ou uma tabela evolutiva a fim de concluirmos quem é melhor e quem é pior. O homem também criou ao longo da história muitas regras excludentes, sabe? Favorecedoras de alguns que reforçam estruturas de poder viciadas, horrendas, dignas dessa natureza deturpada que é o homem. Isso mesmo, a humanidade e sua razão se permitiu tornar a crueldade algo natural, desde que isso faça com que possamos exercer o poder, desde que isso venha a saciar os nossos desejos. Portanto, entender a passagem do exercício do poder natural para o exercício do poder do homem não se trata de analisar uma evolução, um progresso humano. Trata-se sim de refletirmos que somos nós mesmos os responsáveis por nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Então,
para de aceitar que a culpa de alguém ser marginal é da natureza do local onde ela nasceu, ou de sua carga genética, ou até da cor de sua pele. Somos nós que criamos a sociedade em que vivemos. Como exemplo dessa transição do exercício de poder, podemos apresentar aí a família, onde o pai tem um poder natural para com os filhos. Assim, ao longo da história, tivemos pais que venderam seus filhos, arranjaram casamentos, espancaram eles e por aí vai. Mas hoje em dia, esse poder não é mais tão natural. Há cerca de mais ou menos 30 anos, a sociedade brasileira criou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, é a tal da lei ali que passa pano para os pivetes, não é? Então, é a lei também que garante os seus direitos e limita o poder de seus pais. E veja como é que isso é atual. Hoje a gente debate os direitos dos pais darem umas palmadas nos seus filhos, o que deixou uma discussão ampla sobre os limites do poder social sobre a individualidade da família. Bom, ruim, não sei. É uma discussão longa. Outro exemplo, a educação formal antes era opcional, mas há cerca de 20 anos atrás passou a ser obrigatória para os menores de 18 anos. Isso criou um Estado que pretende igualar todos, ou seja, a educação é para quem é inteligente e para quem tem mais, digamos assim, dificuldades. Percebe como essa passagem do poder natural para o constitucional tem idas e vindas? Coisas que ainda se perpetuam como naturais e outras coisas horrendas que surgem como um sinistro fruto da nossa racionalidade? Então, agora se ampliarmos um pouco mais a nossa análise, vamos perceber que, em certa medida, os critérios de liderança e poder hoje são circunstanciais, ou seja, eles dependem do contexto em que a sociedade se encontra, dependem das alianças que você faz, depende de como você pratica a política. E eu, politicamente, vou ficando por aqui e me despeço de você agradecendo demais por ter chegado até o final dessa aula. Até a próxima e valeu!